Olá pessoal, como estão? Espero que bem, saudáveis e animados aí com o fim do semestre, né? Afinal de contas, teremos todos aí um descanso merecido depois de um semestre tão atribulado, com mudanças repentinas, com distanciamento, isolamento, impossibilidade de termos o nosso contato normal, presencial, enfim. Espero que o semestre que vem guarde melhores tempos para todos nós, né? Que nós possamos, ainda que eventualmente, esporadicamente, talvez não com a frequência habitual, termos encontros presenciais, né? Mas isso vamos esperar aí para ver como vai ser a evolução da pandemia. Bem, finalmente nós vamos falar sobre um novo tema a partir de hoje, né? Nós, na última aula, encerramos definitivamente o estudo da posse, né, que nos tomou quase todo o semestre. Restou uma aula para a gente virar a página, mudar o tom da conversa, e conversa essa que vai se estender agora também durante o segundo semestre sobre o mesmo tema, que são os direitos reais, né? Especialmente a propriedade, que é o principal direito real matriz, como nós tanto frisamos aí nas aulas iniciais do curso. Bem, antes da gente começar a tratar propriamente da propriedade, eu vou fazer uma breve introdução para que vocês já se ambientem com a nossa nova realidade aqui de estudo dos direitos reais. O direito real, como vocês viram lá no início do ano, ele pode ser definido como poder jurídico, direto e imediato, que alguém exerce sobre determinada coisa com exclusividade e contra todos os membros da coletividade, ou seja, erga omnes. São elementos essenciais dos direitos reais o sujeito ativo, a coisa e essa relação de poder que se estabelece entre o sujeito ativo e a coisa, que é tecnicamente chamada de domínio. O mais completo dos direitos reais é o direito de propriedade, tanto que a doutrina o denomina de direito real matriz, direito real mãe, do qual derivam todos os demais direitos reais previstos na nossa legislação. Por que o direito de propriedade é considerado o mais completo dos direitos reais? Porque ele assegura ao titular as prerrogativas de uso, gozo, disposição, além de recuperação da coisa em poder de quem quer que ela esteja, de quem quer que a esteja possuindo indevidamente. As prerrogativas asseguradas ao proprietário, nós veremos, encontram-se descritas no artigo 1228, que nós vamos já examinar. Quando todas essas prerrogativas, direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que a esteja injustamente possuindo, estiverem concentradas na mesma pessoa, nós teremos caracterizada a chamada propriedade plena. Né? A propriedade plena é o direito patrimonial mais importante que alguém pode ter em suas mãos. É considerada, com todas as ressalvas que a visão moderna da propriedade nos dá, o mais absoluto dos direitos patrimoniais. Nós veremos que esse absolutismo ele sofre algumas limitações na sociedade moderna. O proprietário já não tem mais tanto poder como, por exemplo, o proprietário da época do Império Romano.
que podia fazer o que bem entendesse com aquilo que era seu, sem sofrer qualquer espécie de limitação na sua conduta, no seu comportamento. Nós veremos que na atualidade, a despeito de a propriedade ainda constituir o direito patrimonial mais robusto, mais forte, mais importante, mais protegido que alguém pode usufruir, ela sofre algumas limitações, né? Limitações impostas com o objetivo de compatibilizar a sua existência com o bem-estar da coletividade, a tal da função social que a propriedade deve assumir. Nós vamos também falar disso mais adiante. Quando alguma dessas prerrogativas se destacam da propriedade, nós temos o surgimento dos chamados direitos reais sobre coisa alheia, ou também direitos reais de garantia, né? Sempre que houver um destacamento de uma das prerrogativas do direito de propriedade, que por força geralmente de um contrato são temporariamente cedidas a alguém, nós teremos de um lado o surgimento de uma propriedade limitada para aquele que cedeu alguma dessas prerrogativas ao terceiro, e a titularização por esse terceiro de um direito real sobre coisa alheia ou um direito real de garantia. É o que ocorre, por exemplo, no usufruto. O que acontece no usufruto? Por força de um contrato, alguém que é proprietário pleno de um determinado bem, concentrando em suas mãos as prerrogativas de usar, gozar, dispor e reaver a coisa, resolve transferir parte dessas prerrogativas que a lei lhe assegura como proprietário pleno, mais especificamente os direitos de uso e gozo da coisa, a alguém. A partir da instituição do usufruto, o que acontece? O proprietário anteriormente pleno, que deu a coisa em usufruto, torna-se um proprietário limitado, porque ele perde as prerrogativas de uso e gozo que são cedidas para o usufrutuário. Então, de proprietário pleno, ele passa a ser um proprietário limitado, ou como a lei denomina, nuproprietário, ou seja, uma propriedade despida de alguma das suas prerrogativas essenciais. De outro lado, o usufrutuário, que antes não tinha nenhum direito sobre a coisa, passa a exercer sobre ela, passa a ter sobre ela um direito real sobre coisa que não lhe pertence, que pertence ao no proprietário. Percebem? Então, esse desmembramento, né, das prerrogativas que tornam alguém proprietário pleno e posterior repasse a alguém de sua escolha, torna o proprietário pleno limitado e faz surgir para o beneficiado, para aquele que celebrou o ajuste com o proprietário pleno, agora limitado, um direito real sobre coisa alheia. Exemplo, usufruto. Exemplo, direito real de uso. Exemplo, direito real de servidão. Exemplo, direito real de habitação. No caso do direito real de garantia, o sujeito tem a livre disposição da coisa, é proprietário pleno, tem as prerrogativas de uso, gozo, disposição, direito de reaver o bem, resolve contrair uma dívida com um estabelecimento bancário, com uma instituição financeira, e a instituição exige uma garantia, né, como contrapartida
ao mútuo a cessão do dinheiro e o sujeito entrega como garantia o próprio bem imóvel que lhe pertence. Aquela propriedade ela passa a ser gravada com uma garantia real instituída em favor da instituição financeira, né? Com a instituição dessa garantia, com a criação dessa garantia, que nós veremos nesse caso específico, quando envolve bem imóvel, caracteriza aquilo que nós chamamos de hipoteca, a instituição financeira passa a ser titular de um direito real de garantia que envolve o bem titularizado pelo proprietário, que consequentemente sofre uma limitação numa das prerrogativas que o direito de propriedade lhe assegura, o direito de disposição da coisa, que fica limitado, nós veremos isso no momento oportuno. Bem, para concluir essa parte introdutória, lembrando, fazendo uma retrospectiva, uma lembrança do que nós vimos lá no início do semestre, os direitos reais, eles são taxativos, ou seja, ao contrário do que acontece no direito pessoal, obrigacional, em que as partes têm ampla liberdade de criar negócios jurídicos, desde que não violem, né, a lei, a ordem pública, os bons costumes, a boa-fé e a função social dos contratos, no direito real, essa mesma liberdade não existe. Ou seja, não há possibilidade de duas pessoas criarem, através de um contrato, uma espécie de direito real que não tenha respaldo na legislação. Os direitos reais são taxativos, são aqueles enumerados pelos 13 incisos do artigo 1225 do Código Civil, que eu recomendo a leitura. E por fim, para encerrar essa parte introdutória, nós temos que lembrar que para a aquisição dos direitos reais não basta a celebração de um contrato, né? O contrato no direito civil brasileiro não cria um direito real. Ele gera obrigações recíprocas para o contratante, para os contratantes, que, uma vez cumprindo essas obrigações, uma vez atendendo aquilo que foi determinado, praticando atos subsequentes, vão adquirir, esses atos vão acabar transferindo o direito real de um para o outro. Ocorre, por exemplo, na compra e venda. O contrato de compra e venda, por si só, não torna o comprador proprietário enquanto não houver a entrega da coisa. O contrato se aperfeiçoa quando as partes entram em consenso a respeito da coisa e do preço. Mas a propriedade, no caso de uma compra e venda de bem imóvel, ela apenas é transferida quando o vendedor entrega a coisa ao comprador. Isso vale também para o contrato de doação. Enquanto não entregue a coisa pelo doador ao donatário, o que se tem é apenas um ajuste perfeito, cujo descumprimento pode ensejar, por parte do prejudicado, a propositura de uma ação judicial com vistas a que aquelas prestações assumidas sejam de fato concretizadas por quem as assumiu. No caso de bens imóveis, não basta apenas a tradição, né? Nós vimos que para o caso de bens imóveis exige-se também o registro do título translativo. Ou seja, se eu tenho um contrato de alienação onerosa ou gratuita, compra e venda, troca, doação, dação em pagamento, envolvendo bem imóvel, não basta a entrega das chaves da coisa. É preciso que, além disso, ocorra o registro do título aquisitivo. Bem, nós vamos falar disso mais adiante com mais profundidade. Agora eu vou encerrar esse primeiro vídeo.